Então, deixa eu ler aqui a questão primeiro. Faça um algoritmo para ler 20 elementos em um vetor e calcular o somatório dos elementos do vetor. No momento que for somando esses vetores, se a soma for par, acrescentar mais um. Então, ele tá pedindo, essa questão está pedindo para a gente fazer um algoritmo para ler 20 elementos em um vetor, certo? Eu coloquei 6 aqui só para testar, porque testar o código com 20, digitando 20 valores é meio demorado, certo? Enfim, eu comecei aqui declarando nosso vetor aqui, nosso vetor inteiro, com 6 posições, como eu falei, são 20, depois, é só modificar depois, enfim. E declarei uma variável soma. E atribuir o valor zero para a soma, porque sempre é bom atribuir o valor zero para a soma, porque podem ficar algum valor na memória dessa variável e pode dar algum erro, certo? Então, continuando aqui, fiz o for, a estudo de repetição for. Eu acho que vocês já entendem o for, acho que não preciso explicar como funciona. Aqui eu pedi para o usuário digitar valores, certo? Valores. E para o programa guardar esses valores, né, no vetor na posição i, certo? O que significa isso? Guardar os valores no vetor na posição i, certo? É, por exemplo, cada vez que roda o for aqui, é, o programa ele acrescenta um nessa variável i, no índice no caso, que é o incremento, que é esse mais aqui. Então, por exemplo, da primeira vez que você for rodar o programa, ele vai entrar aqui vetor na posição 0, certo? Porque o i parte do zero, os vetores eles sempre partem do zero até seu tamanho menos 1. Por exemplo, esse vetor tem um tamanho 6, certo? Ele vai partir do zero até o 5, ele vai partir da posição 0 até a posição 5. Então ele vai inicializar primeiro no 0. Quando rodar a primeira vez, ele vai mudar para a posição. Na segunda vez que for rodar, no caso, ele vai mudar para a posição 1. Na terceira vez que for rodar, ele vai mudar para a posição 2 e assim por diante, certo? Então, vamos continuar. Espero que vocês que tenha ficado bem claro isso aqui. Se não tiver ficado, podem me perguntar aí que eu explico melhor. Enfim, aqui eu fiz a operação da soma para somar todos os números. Então, eu peguei a variável soma e pedi para somar com os valores que vão vir desse vetor aqui. Por exemplo, da primeira vez que for rodar o for, vou explicar bem explicadinho para não ficar nenhuma dúvida. Da primeira vez que rodar o for, por exemplo, aqui o programa pediu para o usuário digitar. Eu digitei o valor 5 da primeira vez. E a soma aqui é 0, certo? Então ele vai somar 0 mais 5. Essa soma está valendo 5 agora, certo? Da segunda vez que eu rodar, pronto, a posição, vamos supor, aqui eu rodei a primeira vez, o valor é 5, aqui está valendo 5, esse vetor aqui está valendo 5. Rodei da primeira vez, ou da segunda vez, esse vetor aqui vai estar na posição 1, que é na segunda posição no caso, e eu digitei que na segunda vez o valor desse vetor seria mais 5, beleza? 5. Então ele vai somar aqui o valor que já teria na soma, que ele fez a primeira operação, que foi o primeiro 5 que eu coloquei, que foi o vetor na posição 1, foi 0 mais o vetor na posição 0, que aqui o valor era 5, certo? Então aqui estaria valendo 5. Nessa segunda repetição já do for, eu disse que esse vetor na posição 1 valeria 5 também. Então, ele vai somar o meu 5 que eu já tinha da soma com mais 5 desse vetor atual, que o valor seria 10, certo?
Espero que tenha ficado bem claro. Tudo em torno desse índice aqui, desse I, que é o índice. Entendeu? Espero que tenha ficado bem claro. Não sei se ficou claro, mas enfim, eu tentei explicar. Beleza. Aqui é o if de dizer se o número é par. Não, na realidade não é par, dizer se ele é par ou ímpar, é se ele é par, porque não tem um else, ele não precisa dizer se é ímpar. Enfim, o número só quer que ele acrescente 1 quando o número for par, o código no caso. Então, esse operador aqui, ele é um operador de resto de divisão. Ele vai, no caso dessa condição aqui, ele vai somar o resto da divisão. Por exemplo, ele vai dividir o valor da soma por 2. E o resto dela será o resultado. Não será o quociente como é normalmente. Seria o resto dela. Então, todo número que o resto da divisão é 0 é um número par, certo? Então, se essa condição for true, cada vez que essa condição for true, ele vai adicionar mais 1 à variável soma, certo? Ele vai adicionar mais uma variável soma. E aqui é só o resultado. Vamos lá. Vamos demonstrar aqui na prática. Por exemplo, ó, primeiro valor que é vetor na posição 0. Aqui vamos supor que aqui está na posição 0 agora, certo? Vou colocar o valor 5. Vou colocar os mesmos valores que eu demonstrei lá. Coloquei o valor 5, certo? Aqui ele já rodou, já fez esse cálculo aqui, e essa soma já está valendo 5. Essa variável já está valendo 5, certo? Agora ele já está no vetor na posição 1, que seria a segunda repetição dele. Então eu vou colocar 5 também. E ele vai dar um número par, porque 10 é um número par, certo? Então aqui ele já deve ter acrescentado 1. Então o valor que está nessa soma agora seria 11, certo? E aqui nós já estamos na terceira repetição. Então o valor desse vetor aqui já é 2, certo? E assim por diante. Aqui temos o valor 11 na soma. Vamos colocar só número par para ver essa condição trabalhando, certo? Ó, aqui 5 mais 5 dá 10. Ele acrescentou 1, tá 11. Eu vou colocar agora mais 5 para dar 16, para ser mais um número par. Agora essa variável vale 17. Agora eu vou colocar 3 para dar 20, mais um número par. A soma vale 21 agora. Eu vou colocar mais 3 para dar 24. A soma vale 25 agora. E eu vou colocar mais 3 para dar 28. E a soma total deverá valer 29, certo? Então, basicamente deu isso aqui, ó. O resultado final da soma deu 29. E é basicamente isso. Espero que tenha ficado bem claro. Eu tentei explicar ao máximo. Então é só isso mesmo.